A paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aos irmãos evangélicos de outras denominações, a paz do Senhor. Né? Então, nosso irmão Derlei Brasil, lá de Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele escreveu: que confusão, do que você está falando? Essa sua manifestação é motivada por esse vídeo que eu publiquei, né? Cujo título é Não Consigo Compreender Esse Homem. Se você quiser ver esse vídeo, clica no endereço que está aí em cima e você vai ver, né? Muito bem, né? Mas é o nosso querido irmão Basimar, né? Basimar. Então, o que acredita o nosso querido irmão Basimar? Na contradição das nossas doutrinas originais, porque nossas doutrinas originais não são as que estão sendo pregadas nos nossos dias dentro da congregação, né? Não são as doutrinas originais, são uma perversão das nossas doutrinas. Ele escreveu, né? Que ele acredita que a salvação acontece mesmo pela fé, sem as obras. Né? Admitiu isso. Muito embora, em comentários anteriores, centenas deles, ele diga que não, né? Bom, agora está dizendo, né? Que ele acredita que a salvação acontece sem o concurso das nossas obras. Né? Mas ele escreve, depois dessa parte, está em nós permanecer no caminho ou rejeitá-lo. Depois faz a citação de um verso de Paulo. Né? Ele diz, Paulo explica de forma muito clara isso em Romanos capítulo 6, dizendo que não é porque estamos debaixo da graça que podemos viver em pecado, pois diz, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então isso aí chama-se salvação condicional. Isto não é das nossas doutrinas originais, né? As nossas doutrinas originais são que a nossa salvação não é condicional. Estamos salvos sim por toda a eternidade. E nada pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus, né? Estamos, nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão, eternamente, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Então, essa turma, eles têm um discurso diferente, porque não acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo. E eles dizem, não, arrebata sim, arrebata. O diabo tem poder para arrebatar. No verso 29, eu estou citando João 10, citei João 10, 28, e agora o 29. Jesus diz assim, o Pai, que é maior do que tudo, e da mão do Pai, quem me deu estas almas é o Pai, que é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mas essa turma diz, não, arrebata sim, arrebata sim. Então veja, ele afirma que é possível o crente cair da graça, né? O crente pecar e perder a sua salvação. Né? Mas isso é uma coisa impossível de acontecer com aquele que é nascido de novo. Por quê? Porque aqueles que são nascidos de novo, eles têm uma nova natureza. São geradas pela presença do Espírito Santo nele. É a habitação do Espírito.
A palavra de Deus deixa muito bem claro que o Espírito de Deus habita no crente. Jesus disse: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Né? Então veja, o mundo não conhece, né? O mundo não o vê nem o conhece, não pode receber. Então estas pessoas que fazem estas afirmações não têm em seus corpos carnais a habitação do Espírito. O Espírito de Deus não está nestes homens. Por isso eles admitem que se o crente acomete alguma coisa, o Espírito Santo pega a sua malinha e vai embora. Tchau. Entendeu? Entrega aquela alma para Satanás. Né? Diz a palavra ainda. Né? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui Paulo está citando em Romanos 8:11, e ele fala da habitação do Espírito no crente verdadeiro por 2 vezes. Veja aí, habita em vós e pelo Espírito Santo que em vós habita. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, Paulo torna a dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja, novamente a afirmação: o Espírito Santo habita no crente. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E o próprio Tiago, o São Tiago, o São Tiago, o Deus adorado por essa turma aí, que usa os versos de Tiago para contradizer o ensino de Jesus, o próprio Tiago diz assim: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então vejam, sobre essa habitação do Espírito Santo, Jesus diz, né, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Isso está em João capítulo 14, verso 16. Vou repetir: que fique convosco para sempre. É para sempre. Não é para tchau. Você pecou? Ó. Tchau. Adeus. Entendeu? O apóstolo João, na segunda carta, capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz assim: e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Lembrando, verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Né? Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E João diz, né, por amor da verdade que está em nós. Mas o Espírito da verdade está em nós e para sempre estará conosco. Né? Para sempre estará conosco. Veja bem, mais um outro aspecto. Né? Para garantia do cumprimento de suas promessas, Deus nos deu o seu Espírito Santo como penhor da nossa salvação. Então veja, o que é o penhor? Penhor é um objeto, uma coisa, um valor que você dá a alguém, a quem você tem uma dívida. Você dá então esse objeto, esta coisa, ou este valor, como garantia
de que você vai resgatar a sua dívida, né? Você vai pagar a sua dívida e resgatar o seu penhor. Olha, veja, meu pai me deu este relógio quando eu fiz 18 anos. Então, há 57 anos ele está comigo. Eu não o uso, está guardadinho. E ele é inegociável. Então, se eu contrair uma dívida com alguém, eu posso dar este relógio como penhor de que eu vou pagar a minha dívida. Posso deixar esse relógio na mão da pessoa a quem eu devo como garantia de que eu vou resgatar a minha dívida. Entendeu? Agora, Deus nos deu o seu Espírito Santo como garantia de que Ele vai cumprir a sua promessa comigo, que creio na suficiência do sangue de Jesus para salvar a minha alma. Ele diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22, o apóstolo fala, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Deu o penhor do Espírito Santo para habitar em nós, como garantia de que Ele vai nos dar a vida eterna, que vamos entrar na sua glória. Ele fala isso novamente em Efésios capítulo 1, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Então o Espírito Santo é o penhor, né? Da garantia, né? Da redenção, e vamos entrar na sua glória para louvá-lo para sempre. Então, e veja, fala também que fomos selados. Deus colocou com o seu Espírito um selo. Significa que é um sinete, uma chancela, um carimbo, uma estampilha, uma marca estampada, o selo do Espírito. Basimar fala que crê, né? Crê na palavra de Deus, crê em Jesus Cristo, mas é só um discurso. Mas eu estou aproveitando para dizer a você, se você perguntar para qualquer um dos nossos ministros, seja ancião, cooperador, diácono, se eles acreditam em Jesus Cristo, eles vão dizer que sim. Dizer que sim. Se você perguntar se eles creem no que a Bíblia diz, no que a palavra nas Escrituras ensina, eles vão dizer que sim, que acreditam sim. Mas isso é só um discurso. É o discurso. Tá? São como os políticos, né? Lá no Senado, né? Na Câmara dos Deputados. Você está vendo aí o Cunha, né? Está vendo o Cunha? O presidente lá da Câmara dos Deputados Federais, né? Está vendo o discurso dele. Mas, de fato, essa turma não acredita em nada disso. Se você acredita que estes homens acreditam em Jesus Cristo e acreditam no que a Bíblia diz, você está iludido. E as provas estão na perversão dos nossos primeiros pontos de doutrina, o de número 1 e o de número 2. Examina e compare o inário número 4 com o inário número 5. Simples assim. Confessa, Basimar, confessa. E vocês também, todos vocês do ministério, confessem. Eu tô mentindo. Eu ando mentindo demais. 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 Eu ando mentindo demais.
Eu ando mentindo demais.